Eu aposto que nos últimos dias você deve ter ouvido muito falar sobre os motivos do dólar estarem tão altos assim, né? Muita gente especulando muita coisa, muita gente falando muita besteira. Então eu decidi fazer esse vídeo aqui justamente para explicar alguns dos motivos que realmente fazem o dólar subir ou abaixar. Bora pro vídeo. Fala gente, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui. Nesse vídeo eu decidi explicar para vocês um pouco sobre alguns dos motivos que fazem o dólar subir ou cair. É importante de ressaltar, o dólar é um dos ativos mais difíceis de serem precificados, mais difíceis de você saber realmente os reais motivos de subir ou descer, justamente porque ele é um dos que tem mais variáveis de todas. Você tem variáveis dentro do Brasil que influenciam, você tem variáveis fora do Brasil que influenciam, você tem variáveis macro e microeconômicas, você tem inúmeros tipos de variáveis diferentes que influenciam no preço do dólar. Você tem motivações diferentes das pessoas que estão negociando o dólar, você tem muita coisa mesmo que influencia no preço do dólar. Mas eu decidi pegar alguns dos principais motivos, os que nesse momento eu acredito que sejam os que mais estejam influenciando nesse preço do dólar, para poder falar aqui para vocês. A primeira coisa que eu tenho aqui para falar para vocês é que nós estamos no fim de um ciclo econômico. A economia, da forma como nós conhecemos hoje, ela trabalha em ciclos e nós estamos no final de um ciclo de alta. Esse ciclo de alta você consegue enxergar muito bem olhando o gráfico do S&P 500, que está perto da sua máxima histórica. Nunca teve num patamar tão alto. O S&P 500, no caso, é o principal índice lá nos Estados Unidos, é o principal índice da bolsa lá nos Estados Unidos, que tem as 500 maiores empresas do país. Porém, aqui no Brasil, o Ibovespa, quando você pega ele e dolariza o gráfico do Ibovespa, você vai ver que o Ibovespa não está perto da máxima histórica. A gente está perto da máxima histórica só considerando o Ibovespa em real. Mas se você pega o Ibovespa e joga em dólar, você vai ver que ele não está nem perto da máxima histórica, que justamente reflete esse fim de ciclo. Fim de ciclo lá nos Estados Unidos, no caso, na economia americana, que provavelmente tem uma grande chance de entrar em alguma recessão em algum momento próximo. Não significa que vai entrar amanhã nem no próximo mês, mas muito provavelmente no próximo ano, 2 anos, pode ser que sim, entre numa recessão e acabe esse ciclo e comece um novo. Outro fator muito importante que mexe muito com o dólar é a taxa de juros. Enquanto aqui no Brasil, a nossa taxa de juros, a nossa Selic, está no menor patamar da história, lá nos Estados Unidos, o Fed Funds Rate, que é a taxa de juros de lá, o equivalente à Selic de lá, está no maior patamar desde 2009. Não no maior, mas está próximo do maior patamar desde 2009. O que faz com que os investidores estrangeiros que antes arriscavam aqui no Brasil, antes eles tomavam risco aqui no Brasil, que é um país mais arriscado, muitos deles acham que não vale mais a pena tomar esse risco, eles saem do Brasil e vão lá para os Estados Unidos, que está pagando uma taxa de juros maior do que estava pagando antes. Muitos investidores estrangeiros que fazem carry trade, o que seria isso? Seria você pegar juros num país com taxa de juros menor, por exemplo, os Estados Unidos, o estrangeiro pegava dinheiro a uma taxa de juros de 0 quando era 0, ou 0,25, ficou muito tempo durante 0,25, a taxa de juros lá, e depois aplicava aqui no Brasil a taxa de juros mais altas, tipo 6,5, 7, quando estava mais alta a nossa taxa de juros. Agora, como a nossa taxa de juros abaixou e a dele subiu, esses estrangeiros que faziam carry trade acabaram saindo do Brasil e voltando para os Estados Unidos ou indo para outros países emergentes com taxas de juros maiores, por exemplo, México, qualquer país com taxa de juros maior. Isso significa que taxa de juros alta é bom pra gente? Não significa nada disso. Uma taxa de juros mais alta geralmente significa também que o nosso risco país é mais alto e que nosso IPCA, nossa inflação, também está mais alta. Geralmente uma taxa de juros mais alta significa exatamente isso. Então não é bom que nossa taxa de juros, nossa Selic, esteja lá nas galáxias. Mas ela não estar mais nas galáxias também faz com que alguns estrangeiros achem que não vale mais a pena estar no Brasil e saem dele. Outro fator muito importante que vem fazendo o dólar subir bastante nos últimos tempos é essa guerra comercial entre a China e os Estados Unidos. Essa guerra comercial causa medo aos investidores, que preferem muitas vezes se proteger seu dinheiro, proteger seu capital numa moeda mais forte. Então, em vez de ficar aqui no real, ou ficar em peso argentino, ou ficar em moedas mais fracas, eles preferem pegar o seu dinheiro e comprar dólar, justamente porque é uma moeda mais forte, uma moeda mais resiliente do que a nossa moeda. Então, para se proteger, para fazer esse hedge,
Hedge é justamente uma operação de proteção, Eu não vou detalhar muito bem o que é agora, mas depois eu faço um vídeo mais detalhado só sobre hedge, porque dá para fazer um vídeo só sobre isso tranquilamente. Eles fazendo essa operação de proteção, eles acabam vendendo reais e comprando dólares, fazendo com que a demanda por real diminua e a oferta por dólar suba, fazendo com que o preço do dólar também vá para cima. E outra coisa muito importante de perceber nessa alta do dólar, nem sempre a alta do dólar reflete uma queda do real. Às vezes o real está só estagnado ou subindo menos do que o dólar. E no caso dessa alta, o que a gente pode perceber é que o dólar está subindo frente a várias outras moedas de países emergentes, não só o real. Isso significa muitas vezes que o real ele não está abaixando de preço, e sim ou subindo devagar ou estagnado no preço, enquanto o dólar está subindo. Porque o dólar está subindo frente a várias moedas do mundo inteiro, justamente por causa desse hedge cambial, onde as pessoas que estão com medo, os investidores estrangeiros que estão com medo dessa guerra comercial entre China e Estados Unidos, vão para a moeda mais forte para se proteger. Agora que vocês já sabem alguns dos motivos que estão fazendo esse dólar subir, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês se inscrevam no canal, deixem seu like, por favor, compartilha com o seu amigo que não sabe, que fica falando besteira, fica falando coisas que muitas vezes não tem nada a ver com o dólar subir, dólar cair. E se você gostou, muito obrigado por ter ficado até aqui. Até o próximo vídeo. Me segue no Instagram que tá aqui em cima também. Até o próximo vídeo e